Hoje estamos aqui para mais um episódio Pet em Pauta, um episódio e um podcast da Pet Unio Saúde, um lugar onde você pode proteger o seu pet com toda a liberdade de escolher o veterinário e saber dicas tão preciosas como a de hoje. Estou aqui com essa linda mulher, Rafaela Salóis. Ela vai nos contar coisas muito interessantes. Eu já vou começar perguntando aqui para você, Rafa, conta a tua história desse amor por esse universo pet. Como nasceu tudo isso na sua vida, até chegar onde você chegou, que vocês já vão saber. Primeiramente, gente, queria agradecer muito essa pessoa maravilhosa que eu já tenho o prazer de conhecer, que é a doutora Ângela, que é minha cliente. Eu cuido de um grande bem da vidinha dela, que é a Dora, né? E então eu queria te agradecer muito, porque falar dos animais para mim sempre vai ser realização de propósito, como o Dog Zen. O Dog Zen, ele nasceu eu sou empresária desde o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei na área pet com alimentação natural. Eu peguei o know-how de uma empresa, de uma moça que começou também em São Paulo, e eu levei uma cozinheira da minha casa. Falei, olha, dona Maria, vamos lá para São Paulo e a gente vai abrir uma empresa de alimentação natural. Eu sempre fui muito assim empreendedora, né? E quase ninguém era adepto dessa alimentação, porque para muitos não é prático, né? E eu bato muito na tecla que é prático, é como se fosse a nossa alimentação, então não tem problema nenhum. E por conta de uma pug, e que infelizmente veio a falecer há pouco tempo, que ela tinha um problema sério de peso, e eu falei, pesquisei muito, tentei todas as rações do mercado, super premium, de emagrecimento, e não deu nada. E eu, através da alimentação natural, eu consegui que ela emagrecesse sem aquela fome, sem ficar doente, sem queda de pelo, que acontece muito como na gente, né? E eu fui levando a empresa, abrindo dentro da cozinha da minha casa, eu e a funcionária, né? Então eu tirava ela da cozinha de casa para fazer a nossa comida, cheguei a fazer 70 quilos de comida por semana. Uau! E aí eu engravidei, tive uma gravidez um pouco do meu segundo filho, mais complicada, comecei a ter sangramento, e eu sou muito assim, eu ia pro mercado, pegava o motorista, enchia o carro de troço e muito peso. Aí a médica falou, Rafa, dá um tempo, porque vamos ter uma intercorrênciazinha se você continuar. E nesse meio tempo eu acabei me mudando, me afastei um pouco da parte dos pets, mas afastei da parte de vida, assim, nunca da minha alma. E quando eu cheguei em Curitiba há 4 anos atrás, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer num local que eu não conheço ninguém? E eu vou ter que voltar para o que eu mais amo, porque para mim, a gente só faz bem o que a gente ama de verdade. E eu sou apaixonada, os animais representam realmente uma realização minha, um propósito de vida, eu nasci para isso. E como eu não gosto de fazer nada igual a todo mundo, eu pensei, o que eu posso fazer de diferente dentro dessa área pet? E veio essa questão, eu conheci uma empresária aqui em Curitiba, que ela tinha essa linha de bem-estar animal, a gente tentou alguma coisa juntas, mas não deu muito certo. E eu peguei a ideia e desenvolvi o Dog Zen, que hoje é um espaço de muito amor aos animais. A gente foca muito em bem-estar, associado com uma estética animal avançada. Nossa, que história bonita. E olha, eu vou dizer para vocês que quando eu chego lá na Dog Zen, a gente tem essa percepção nitidamente. Desde as meninas que nos recepcionam lá, no caso a Dora, o atendimento da Rafa, a simpatia, o acolhimento e aquele cheirinho gostoso, aquele tratamento da pele, do pelo, né, de toda a situação, e sempre com dicas valiosas. E você está falando uma coisa aqui que vocês sabem que a gente tem. O plano, ele inclui a telemedicina humana, com 12 especialidades médicas, nutricionista, psicólogo e personal trainer, para você que adquire o plano para o seu pet e mais 3 dependentes seus, que nem precisam ser diretamente familiares. Incrível. Tá? Olha que coisa bacana. E aí que eu digo, você falou uma coisa tão importante, Rafa, a gente vai falar muita coisa aqui, mas quando você falou já da alimentação natural e essa nova tendência com os pets, a gente vê que isso também cabe tão bem para o ser humano, né? Então, a Rita Lobo
a chefe, ela sempre fala assim, a partir do momento que você tem que desembalar e o produto tem rótulo, ele não é natural, né? Então, quantas de nós, mulheres e homens também, que tem esse tempo na correria da sua vida e que já tem uma sistematização para deixar colocado ali as porções, os produtos que tem que ter para fazer uma alimentação saudável e a correria. Então, eu brinco muito que às vezes eu falo para os pacientes assim, e aí, você come bem frutas? Doutora, eu não tenho tempo. Mas um mamãozinho, doutora, eu tô falando, eu não tenho tempo para descascar um mamão, né? Então, você vê que a palavra tempo, ela às vezes prejudica a questão da nossa saúde por ser tão escasso. Mas eu sempre digo que tudo que a gente vai aprendendo com os pets pode nos motivar a olharmos para o nosso autocuidado também, não é, Rafa? Então, a partir do momento que a gente começa mesmo a comprar uma alimentação natural para o pet ou a preparar, você começa a pensar, puxa, mas eu também deveria fazer isso, né? Será que eu vou pedir tanta pizza toda sexta-feira? Ou eu vou preparar um jantarzinho, ou no sábado, ou vou deixar já uma marmitinha pré-elaborada? Muito bacana. Dentro desse cuidado todo que você faz lá, Rafa, eu vejo que você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, eu sempre converso muito como bem-estar. E antes da gente iniciar a gravação, você falou assim, o banho é uma consequência. Eu já recepciono as pessoas, os responsáveis pelos pets, já com dicas. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui, dá umas dicas para nós, Rafa. Olha, Ângela, você é uma consumidora daquelas vísceras que eu vendo lá. Porque assim, a gente não tem como, de uma forma muito contundente, mudar o dia a dia das pessoas, né? Então assim, eu escuto muito isso que você falou em relação aos pets. Ai, Rafa, eu não tenho tempo de ficar descongelando comida, eu boto lá a ração e tal. Então, o que eu tento fazer? Eu não posso impor, né? O que eu faço na minha casa, apesar de eu saber que é muito válido, porque dá uma longevidade absurda pro pet, né? E assim, a gente acaba gastando menos também, porque com a comida, você não tem que suplementar tanto como com a ração, mesmo essas rações que tem essa pegada natural. E então, assim, já que a pessoa não pode ter o alimento natural, eu tenho as vísceras, que hoje em dia o mercado está muito interessante com isso. A gente tem o fígado, tem o pulmão, tem o coração. Agora a gente entrou com a linha da tilápia, a pele da tilápia, foi comprovado que ela calma os animais, dá uma limpeza também na boca, tirando um pouco do bafinho, né? E eu sempre faço, olha, você quer dar só a ração? Tudo bem, mas vamos tentar complementar, ao invés de dar aquele petisquinho que você compra ultraprocessado. Vamos dar fazer uma contrabalanceada com fígado, bovino. Ah, mas meu cachorro tem alergia. Tem hoje os peixes, tem o cordeiro, tem marreco, tem tanta coisa legal que a gente pode estar usando para suplementar de uma forma natural, tá? Então, essa dica, quem tá ali comigo sabe, né? Com certeza. Como é que tá a parte da alimentação? O que você tá dando de petisco? A gente vê uma queda de pelo, porque lá no Dog Zen, antes de qualquer coisa, a gente faz uma avaliação no pet, né? Se tá perdendo muito pelo, a gente pesa o animal, a gente vê a parte emocional, se tá muito estressado, se tem síndrome de separação, porque essa tendência, né, que nós estamos hoje, que o pet é um membro da família e vai continuar, vai aumentar muito mais isso, tá humanizando também muito eles, né? E há um desequilíbrio emocional muito grande, porque o tutor não pode mais fazer nada, ele não pode sair do pet. Às vezes a pessoa, meu cachorro tá muito nervoso porque eu saí. Então eu gosto de trabalhar muito essa parte emocional também, com florais de bar. Eu gosto muito dessa pegada homeopática, que hoje tem muita coisa para pet. E é isso, essa conversa do dia a dia que eu gosto de ter com vocês, para trazer as novidades que eu estudo muito também, né? Não, é um universo interessante e eu sempre fico pensando, quando a gente está cuidando de alguém, a gente fica mais motivado a cuidar da gente mesmo. Em questão física, biológica e emocional, que a Rafa tocou muito bem nesse assunto, a nossa ansiedade, depressão, irritabilidade, insônias e esse ambiente, essa atmosfera da nossa casa, muitas vezes na correria a gente não faz a leitura. Não faz. E uma criança ou o pet, ele
ele muda comportamento de acordo com essa atmosfera. E a gente pode, então, pessoas como a Rafa, os veterinários, os estudiosos de comportamento, sempre trazem uma luz, não só para o pet, mas para as pessoas, né? Os responsáveis pelos pets. Muito interessante. E me conta uma coisa, quando as pessoas falam de banho, né? A gente fica um pouco sem saber. A frequência do banho, por exemplo, do cuidado de escovação, aqueles cuidados que se faz como card, por exemplo, para que não tenha depois tanta queda de pelo e tudo mais. Tem assim uma recomendação, o cachorro tem mais pelo, tem menos, o porte, o ambiente que ele vive, se é apartamento, se tem carpê, se ele fica lá na terra, se ele brinca no quintal. Então, que dicas você dá em relação a essa questão da higiene deles? Olha, isso é um mito, né? Tem muitas situações que eu vou falar o meu viés, o que eu acho, o que eu acredito, porque eu já estou há 5 anos nesse mercado e eu tenho observado muito isso daí. Essas dúvidas. Então, assim, eu vou falar da minha opinião e o que eu prezo. Obviamente que tem a ver com a pelagem, né? A gente tem, como eu te falei, lá a gente faz uma análise de cada pet pela raça também, né? Se você tem a Dorinha, por exemplo, é uma SRD de pelo curto com tendência à queda. Ela cai bastante pelinho dela. A gente vai fazer o que? Olha, Ângela, foi feita aqui uma análise, a Dorinha tá perdendo pelo. O ideal da Dora é que ela vá pro pet semanalmente, porque não há nenhum problema de pele. E diferente do que muita gente fala, não causa problema de pele. Pelo contrário, dependendo do produto que a gente usa, que a gente sabe justamente, o Shih Tzu é um animal que tem muita predisposição a problemas de pele. Então a gente tem que usar produtos muito mais hidratantes, mais neutros nessa raça. Os Spitz alemães, eles têm o subpelo que tem que cuidar, como Rafa, com uma escovação diária. Mas eu não tenho tempo. Às vezes nem para escovar o próprio cabelo. A gente não escova nem o nosso, né? Então o pet shop ele tá ali para isso, para justamente levar. Eu ensino como fazer em casa também a parte do Spitz, porque lá a gente tem a tia Carol, que é especialista em Spitz. Eu levo muita gente, muito groomer para dar palestra, entre uma segunda-feira e outra que é mais calma. A gente acabou de passar por uma especialização também. Então, assim, a dica que eu dou, mantenha sempre o seu pet num pet shop especializado e que esteja antenado com as tendências, né? Temos linhas hoje mercadológicas que são melhores do que muita coisa que a gente vê pro cabelo da gente. Eu sou uma adepta, eu uso em mim. Produto olha, pet. Que interessante, hein, gente? Eu uso em mim. Olha, veja só. E ano passado... esse cabelo tá bonito, hein? Diga-se de passagem. E os perfumes também, tá? Eu uso os perfumes dos pets também. Então, é mais isso, você chegar no local que você confia, que te inspire confiança e o profissional te indicar o melhor caminho. Porque, assim... Os pets que tem, por exemplo, dermatite atópica, que tem que entrar no tratamento, semanalmente tem que estar no pet. Porque você não vai ter tempo de fazer em casa. Que faça uma vez na semana bem feito, né, com acompanhamento, porque a gente tem uma dermato que atende lá, que sempre que ela vai na sala de banho, ela conversa com as profissionais, fala muito a questão da água no ouvido, Ângela. Isso é muito interessante, porque a gente nasce e cresce com essas coisas na cabeça. Ai, meu Deus, tem que põe uma bola de algodão quando vai dar banho no pet. E pelo contrário, a água não causa otite, sabe? Nem no nosso, né? Não, imagina que fragilidade é essa que a natureza teria, né? Se o animalzinho foi feito para viver até na natureza, com chuva e tudo, como que não pode molhar? Mergulham nos lagos para caçar. Então, respondendo a sua pergunta, eu prefiro hoje, na vida corrida que todo mundo tem, que eles estejam semanalmente sob os nossos cuidados, eu tô falando do Dog Zen, e a gente tá sempre trocando, fazendo esse bate-papo em questão do card, que a gente pode fazer, como você me perguntou, de 20 em 20 a 30 dias é o indicado. Tá caindo o pelo, tem que tirar, para renovação celular, renovação dessa pelagem. Então, é muito melhor estar sob um cuidado de uma pessoa como eu, que estou estudando, que vão as pessoas certas no pet, do que você deixar num local que só lava o cachorro e não tá, o gatinho, no caso do seu pet, não tá nem aí. Tem muita coisa sobre isso, né? Olha,
quantas coisas importantes a gente está falando aqui. Ela está falando de cuidado, de confiança, de pessoas que sabem o que estão fazendo, ou seja, profissionalismo, e além disso, uma capacidade de acolhimento, de atenção. E agora a gente fazendo assim uma ligação, né, com todo o que a gente está conversando aqui, como cuidar bem do seu pet. Como cuidar bem do seu pet? Envolve desde o cuidado de pelo, de pele, né, oral, e também envolve você fazer, nós estamos falando muitas coisas aqui que se relacionam à prevenção, uma alimentação saudável, prevenção de diabetes que pet tem, obesidade, tantos, até problemas cardiológicos, e essa coisa da gente entender que como a gente cuida da nossa saúde, a gente também vai cuidar dos pets. E muitas vezes as pessoas não têm a percepção. Aqui a Rafa falou 2 vezes em dermatologista, veterinária dermatologista. Nós temos 26 especialidades veterinárias no Brasil. Olha que coisa espetacular. Oftalmo, dermato, cardio, onco, otorrino, endócrino, né? Pediatra, geriatra. Mas esse universo dentro dos hospitais também, ele às vezes é desconhecido por nós, porque a gente imagina assim, eu adotei ou comprei um pet, então eu tenho que levar para vacinar o vermífugo antipulga. E tá ótimo, né? Não. Mas olha, há muito mais coisa, até para que esse pet viva saudável em muitos anos, ele precisa de um acompanhamento. E como a gente vai assim meio que no esporte, e não pensa muito num cuidado de ter um plano de saúde para o seu pet que te dê liberdade de você ter esses cuidados todos, né, sobre isso. E a Rafa é nossa parceira porque a gente sempre conversa muito sobre isso, estivemos juntos lá na Feira Pets, né, estaremos logo em breve no Congresso de Veterinária, que vai ser internacional aqui em Curitiba, e a gente vê o universo desse ambiente de saúde e bem-estar. Então aqui a Rafa está falando do bem-estar, mas a gente quando fala de saúde, as duas coisas não se separam jamais. Não, saúde e bem-estar, tanto para os humanos quanto para os animaizinhos, eles caminham juntos. E hoje, para a gente poder oferecer, né, todo esse recurso, imagine, se você deixa seu pet ficar todo embaraçado, né, esses que tem bastante, e aí quanto vai ser difícil, ele vai sofrer. Lá a Dog Zen vai sofrer para dar o melhor ali para deixar bem esse pelo, às vezes já está com lesão de pele que está crônica e tudo mais. Quando você gasta mais, o pet sofre mais e os resultados nem sempre são bons. E assim com a saúde também, não é? Uma coisa, isso eu falo muito, Ângela, porque às vezes, infelizmente, até por desinformação, acho que a pessoa, um animal não tem que tomar banho toda semana, e a pessoa tem um shih tzu e não tem tempo de desembolar, não tem tempo de escovar, aí começam aqueles focos de fungos. Pois é. Além de deixar o animal extremamente desconfortável, porque aquilo ali dói. Imagina onde está o nó, o cachorro está dormindo, está deitado. Naquela bolota. Agora no inverno, a questão da roupinha, que as pessoas cismam de achar que o animal tem frio e tem calor. Não tem, porque o pelo é um isolante térmico, né? Então, assim, é claro que se você precisa fazer uma tosa muito baixinha, porque o cachorro embolou todo, você tem que botar uma roupinha, porque tirou a camada protetora, que é a pelagem. A gente no Dog Zen é pró-pelagem. Ai, não, Rafa, tosa baixinho. Gente, pelo amor de Deus, não vamos tosar baixinho. Fica despersonalizado. Exato, bichinho, né? Eu sou aquela que fico ali. Então essa questão do que você falou do cuidado da pelagem é muito importante, porque tudo começa, às vezes a otite não tem nada a ver com água que entrou, é um problema de pele crônico. Meu cachorro tá sempre com otite. Está porque a gente não tratou a raiz do problema. Então lá no Dog Zen é muito... Por que é legal? Porque a gente tá vendo tudo isso, né? A parte emocional também, como no ser humano, baixa muito a imunidade do pet. Então a gente pode fazer um trabalho, como eu falei, com a homeopatia, com floral. Eu tô estudando reiki para pet. A gente atende muito idosinho lá no Dog Zen, que tem dores articulares, então a gente faz lá no spa com a ozonioterapia. Então tá muito evoluído. Só que assim, por que eu acho que o seu produto é maravilhoso? Porque como
tudo é muito caro hoje em dia, há sempre o pavor. Eu não vou levar não. Quanto que é a consulta de um dermato? Quanto que é a consulta de um oftalmo? Eu sei que é muito caro. Então, quando você conversa comigo e me conta todas essas especialidades, né, que vocês têm no plano e alia com a saúde humana, gente, é muito sensacional. É muito sensacional, e você falou uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa se preocupa mais em comprar uma roupinha, um brinquedinho, uma coisa colorida, e o brinquedo, né, gente, eu sempre digo, se der, dá 5 minutos para o pet estragar, né? E às vezes é 50%, 80% do valor do plano mensal de saúde. Mas as pessoas nem lembram, né, que existe o plano. Quando que elas lembram? Quando elas chegam e o pet, infelizmente, tem um problema de saúde. Aí o veterinário faz lá um orçamento com um procedimento cirúrgico, uma internação, exames, né? Hoje em dia temos ressonâncias, tomografias, ou físio, acupuntura, tudo. Puxa vida, deu 5 mil reais. Pois é, mas se ele tivesse... mas o meu pet era filhote. Filhote não fica doente. Fica, gente. Nossa, tem as doenças muito. da infância no humano e tem as doenças do filhote nos pets, né? Então tem os acidentes, tem as doenças, tem cada fase da vida, tem doenças mais propensas. E veja que bacana, nós temos planos ali, que a pessoa tem a consulta com o médico geral, com o veterinário geral, a consulta de rotina preventiva para fazer check-up, ela tem a consulta com toda especialidade que for necessária, né? Cada valor desse é separado, e nós temos 4 modelos de planos, do mais básico ao mais completo, e para idosos temos transfusão de sangue, acupuntura. Para você ter uma noção, o nosso plano top lá, o Vital, que é R$260 por mês, ele cobre R$1.000 de fisioterapia e acupuntura por evento. Ou seja, quando aquela doença, aquele sintoma que o pet está naquele momento, ele pode gastar R$1.000 de físio. Tem o tratamento de profilaxia odontológica, tem inúmeras coisas, cirurgia, internação, UTI, né? E quando você vai nos hospitais, que nós temos feito assim um tour por vários hospitais maravilhosos, a gente vê, meu Deus, a estrutura é igual do hospital humano. Os equipamentos de anestesia, de tudo, não tem como ficar um custo baixo. Não tem. E muitas vezes a pessoa ainda não foi, o pet ainda não ficou doente. Nossa, mas que absurdo que é o preço, né? Mas é que esses equipamentos, a tecnologia encarece. E um hospital tem funcionário, tem um hospital aqui que tem grupo com psicoterapeuta, uma psicóloga de humanos, que é médica veterinária também, e que monta grupos de luto para as famílias quando o pet falece. Olha que coisa maravilhosa. Nossa. Então tem tanta estrutura, e é importante a gente saber que existe, mas para o teu pet usufruir da Dog Zen, usufruir dos hospitais, dos veterinários, e o nosso plano você continua levando no veterinário da sua confiança, não depende de nenhuma rede credenciada. É livre escolha no Brasil todo, inclusive. Se você viaja com seu pet, ele continua protegido. E aí, tanto a Dog Zen quanto o nosso produto pensam muito bem no cuidado e num custo que é fácil de o responsável manter, porque ele vai fazer uma frequência. Então ele vai prevenir as doenças de pele, ele vai prevenir os problemas de pelo, ele vai ter o olhar da Rafa e do time da Rafa, vendo desde o psiquismo, alimentação, peso, orientando para ir a um veterinário, para conversar, tendo acompanhamento semanal. Quer dizer, o pet ficou diferente, ela é uma pessoa que vai dizer, olha, tá diferente, não era assim, não tinha isso na pele, ele não tinha esse comportamento. Olha que bacana. Precisamos muito. Então a prevenção e o diagnóstico precoce são tudo de bom, porque ninguém quer ver o pet sofrer e não quer perder o pet. Nossa. Né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas se a gente não tiver um suporte financeiro, muitas vezes bem na hora que o petzinho ficou doente, você não tem recurso ali, né, para poder usufruir de tudo isso que a veterinária e o bem-estar dos pets têm para oferecer. E acaba até partindo para uma eutanásia precoce, né? Exatamente. Que eu tive 2 casos na minha família, né? Ano passado faleceu uma pug de diabetes, tentamos de tudo, mas assim, no animal definha muito rápido. É um negócio assim que você vai vendo o animal definhando, então você se envolve demais, aquilo ali vai aniquilando o emocional da gente.
E agora minha outra pug com tumor na boca. Se veja que judiação, né? E aquilo, a gente gasta, quando vê o animal assim, vai gastando, mas chega uma hora que, infelizmente, aquilo, olha, Rafa, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Mas eu me pergunto, será que se eu tivesse tido, né? Uma consulta de prevenção, consulta de rotina, como nós humanos fazemos, né? A gente vai todo ano fazer uns exames, faz... Então, essa é uma realidade nova. Nos últimos 10 anos, a medicina veterinária evoluiu muito e diminuiu em 90% o índice de eutanásias, inclusive por conta de diagnóstico precoce e tratamento. Só que temos que usufruir dessa nova realidade, porque a gente realmente não sabe, olha, eu sou médica de humanos, eu nunca tinha entrado assim num centro cirúrgico de um bom hospital veterinário, na UTI, nos locais de internação, olha, é fantástico, eu saio fascinada com tudo que eles fazem. Ângela, e a quantidade de pets com câncer? Eu nunca vi tanto caso de clientes meus, de pessoas que eu conheço com pet que faleceu de câncer, que está com câncer e metástase. Então, assim, é muito importante a gente, eu dentro da minha área e você dentro da sua, a gente dá, de alguma forma, disseminar mais isso, né? Com certeza. Viabilizar, eu acho que a palavra é essa. E fazer as pessoas conhecerem, informar, porque a maioria das pessoas nem imagina, né? Pense, mas tem tomografia para pet? Tem. Só ficam sabendo depois que precisaram fazer no seu pet. Mas tem tudo, gente, tem muito recurso. Então, uma vez por ano, fazer check-up com exames e tudo mais, ver seu pet, como nós, o câncer de mama na mulher, o câncer de colo, né, o câncer de intestino, quanta coisa a gente tem como prevenir ou, no mínimo, diagnosticar numa fase inicial que tem cura. Então vamos lutar por isso, para que a gente continue curtindo, amando muito essa relação entre humanos e pet, né? Vocês também podem mandar perguntas, tá? Esse vídeo vai ter um pedaço dele lá no Instagram quando ele for lançado. Mande pergunta, converse com a gente adora interagir com vocês, né? Muito! E até breve, porque nós teremos outros encontros falando de coisas muito especiais. Mandem lá do que vocês querem que a gente fale com vocês. Manda pra gente, vai ser um prazer falar dele, sempre maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Ângela, mais uma vez, sucesso, vou falar muito desse plano, porque quanto mais saúde, mais acesso a justamente isso que eu prezo, vai ajudar muito também o meu trabalho, o trabalho das tias lá do PET. O trabalho de todos, né? É muito importante. Saúde e bem-estar tem que estar em primeiro lugar, olha. O slogan, saúde e bem-estar tem que estar em primeiro lugar. Tchauzinho, gente.